Boa noite, pessoal aí da live também. As quartas-feiras nós só liberamos o momento da palavra de Deus. Já louvamos, já oramos. Um anúncio importante para a igreja, né? A pintura já começou essa semana, o rapaz já passou ali o selador, né? É um material, preparação para depois ele passar a tinta. Então as coisas estão caminhando, a salinha ali das crianças também já está se acertando. Então tudo está se caminhando aí, né? E eu louvo a Deus mais uma vez pelo envolvimento da igreja. Vocês sabem como eu trabalho, né? Estou fazendo uma campanha, mas deixando livre. A pessoa participa com o valor que ela quiser. E graças a Deus as pessoas, quem quiser também, ninguém é obrigado a nada, né? A única coisa que eu peço é que quem se envolver vá até o final. A nossa campanha vai até janeiro, né? Então eu estou contando com esses valores para a gente fazer as nossas pequenas obras aí, tá bom? Então sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Se você tem uma contribuição, no final do culto você pode colocar ali naquela salva, tá certo? Temos a nossa irmã ali que já veio naquele dia, que eu troquei o nome, não é isso? Né? Está com a sua filha, Sara. Seja bem-vindo ao nosso meio, tá bom? Uma salva de palmas para a Sara. Deus abençoe aí. Naquela semana eu errei o nome da sua mãe aí, inventei um nome que eu nem... Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus, uma mensagem rápida, mas importante. Não é porque a mensagem seja curta, né? Como tem sido as quartas-feiras, que não seja importante. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, mas eu só vou ler, para nós começarmos, o versículo 1. Conforme a ministração, a gente vai ver nos outros versículos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Preste atenção naquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. Pessoal aí da live também, é importante que você abra a Bíblia, né? Deus fala conosco através da sua palavra. 2 Crônicas, gosto muito desse texto. Apenas o versículo 1. Está achando ainda aí, irmã? Vamos esperar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Ok? Todos acharam? Show, irmão? Show? 2 Crônicas 20, versículo 1. Show? 2 Crônicas 20, nós vamos depois ver até o 12, mas eu só vou ler agora o versículo 1 que diz: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos Nunitas, entraram em guerra contra Josafá. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós acreditamos de verdade que o Senhor é um Deus que fala conosco, de várias maneiras, mas principalmente através da Tua palavra. Que nesta noite, através dessa pequena reflexão, o Senhor possa falar conosco, não somente aqueles que estão aqui, aqueles que estão tendo acesso à live e que terão acesso futuramente. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se nós olharmos para a trajetória de Josafá, que é o rei dessa narrativa que nós começamos a ler, veremos que era um rei temente a Deus. Josafá era um rei temente a Deus. Se você ler a história dele, você vai perceber isso. Ele era um homem preocupado com as coisas de Deus. Agora, ele não foi um rei perfeito, né? Porque não existe homem perfeito. Por sinal, anteriormente, nos capítulos anteriores, ele cometeu um erro gravíssimo, porque ele fez aliança com um rei chamado Acabe. Acabe foi um dos piores reis que já existiu em Israel. Então ele fez uma aliança em um momento com Acabe, mas depois ele se volta para o Senhor e acerta tudo. Josafá, ele era um rei preparado para a guerra, como tinha que ser. Todo rei tinha que ser preparado para a guerra,
Mas nesse episódio, nesse aqui, Josafá, ele se encontra diante de um momento muito difícil, muito difícil. Observem bem agora o versículo 1 e versículo 3, eu vou ler para vocês. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Versículo 2 diz: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Versículo 3: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum e todo o reino de Judá. Josafá, nesse momento, ele ficou com medo, ele temeu, pois percebeu que ele não tinha condições para enfrentar esse exército que vinha contra ele. E Josafá, nesse momento difícil, que ele está enfrentando, logo ele se coloca em oração, pois a partir do versículo 4 ao 6 mostra isso. Acompanha aí, versículo 4 ao 6, assim que ele recebe essa informação, essa notícia, diz o versículo 4: reuniu-se, pois, o povo, como nós fizemos aqui hoje, nessa noite, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5: então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Versículo 6 diz: e orou, que nós fizemos aqui nesta noite. E ele diz: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. E essa oração, ela vai até o versículo 12, depois nós veremos. E o que Josafá, aqui está o ponto, diz para o Senhor no versículo 12, me chama a atenção. O que ele vai dizer para o Senhor no versículo 12 na oração, me chama a atenção. E tem momentos em minha vida que sempre me volto para essa parte da oração que Josafá fez. Pois ele diz o seguinte no versículo 12, observem, ele diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Aí agora ele diz, olha só o que ele diz, ele está orando, ele está falando com Deus: pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá diz três coisas nessa parte da oração que me chamam a atenção. Primeiro, ele diz: pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Primeiro ele fala isso. Depois ele diz: não sabemos o que fazer, mas depois ele diz: mas os nossos olhos se voltam para ti. Ou seja, diante dessa batalha, Josafá se encontra impotente nessa situação. Pois ele é claro, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Depois ele diz: não sabemos o que fazer. Ou seja, ele não sabe o que fazer para vencer esse grande exército. Ele é totalmente sincero em sua oração diante do Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Mas ele diz ainda mais: mas os nossos olhos se voltam para ti. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas em minha caminhada cristã, de vez em quando, eu me encontro diante de uma situação em que eu não tenho força para enfrentá-la. De vez em quando eu me encontro assim. Ou seja, são situações que eu me sinto totalmente impotente diante dela. Muitas vezes, diante dessa situação, eu também não sei o que fazer, como agir. Eu não sei como agir nessa situação, como enfrentar a situação. E talvez você se encontre assim hoje. Talvez você que está me vendo aí pela live se encontre dessa maneira. No versículo 2 diz: então informaram, olha só que palavra interessante, a Josafá. Informaram. Ou seja, Josafá recebeu uma notícia. E podemos dizer que foi uma notícia ruim, uma má notícia. E talvez você tenha recebido uma notícia ruim, ou ainda vai receber.
que vai te deixar justamente nesse estado diante dela, ou seja, você não tem forças para enfrentar a situação, né? E você não sabe o que fazer diante daquilo que você ouviu. E a grande verdade, meus irmãos, é que em algum momento, na nossa caminhada aqui nesse mundo, iremos receber uma má notícia, mais cedo ou mais tarde, em algum momento da nossa vida, não somente uma, mas várias notícias que não são boas. Certamente iremos nos deparar com uma situação que não temos forças para enfrentar e que não sabemos como fazer, não tem jeito, não tem como fugir disso. E quando nos encontrarmos diante de um momento desse, temos que fazer o que Josafá fez. Versículo 4 a 6 mostra isso. Reuniu-se, pois, o povo, versículo 4, vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda. O que ele faz? Ele vai buscar ajuda a Deus. Ele não tem força para resolver. Ele não sabe o que fazer. Ele vai orar, igual a gente está fazendo aqui hoje. Versículo 5. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Versículo 4 mostra que Josafá foi buscar ajuda no Senhor. Não é isso que nós fazemos aqui todas as quartas-feiras, diante das nossas lutas, buscar ajuda do Senhor. E no versículo 6 mostra o que ele fez para buscar essa ajuda. Como? Logo no início, ele orou. Ele foi buscar a ajuda a Deus através da oração, e nós temos que aprender com esse homem de Deus. Diante das situações que vamos enfrentar, que não temos forças para enfrentar, que não sabemos, temos que buscar ajuda em Deus. Meus irmãos, precisamos aprender com Josafá, ou seja, se hoje você se encontra diante de uma situação que você não tem força para enfrentar, que você não sabe o que fazer, coloque o seu joelho no chão. Não somente aqui, mas quando você estiver em casa, apresente a Deus e vá orar. E quando Josafá estava buscando essa ajuda em oração, ele foi claro com o Senhor. E você precisa ser claro com Deus, sem reservas, abrir seu coração. Ele era um rei poderoso, um homem vencedor, mas aquele diz: Senhor, eu não tenho força para enfrentar este exército imenso que está me atacando. Senhor, eu não sei o que fazer. Ele foi sincero com Deus. Precisamos ser sinceros com Deus. E ele diz, mas ele diz no finalzinho: mas os nossos olhos se voltam para ti. Observe que diante dessa situação difícil que ele está enfrentando, como eu disse, ele não tem força para enfrentar, ele não sabe o que fazer, mas ele tem fé no Senhor. Ele tem confiança no Senhor. Por isso que ele diz: mas os nossos olhos se voltam para ti. Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Portanto, meus irmãos, pode até nos faltar forças para enfrentar algumas situações, e muitas vezes falta mesmo. Pode até nos faltar entendimento para resolver algumas situações, e às vezes falta mesmo. Quantas e quantas vezes eu me deparei com situações aqui que eu não sabia como resolver, que eu não tinha forças, mas o que não pode nos faltar é fé nele, confiança nele, esperança nele, pois ele de fato é o Deus todo-poderoso e misericordioso e que ajuda o seu povo, quando este se coloca em oração e busca a sua ajuda. Deus de fato é um Deus que ouve a oração e que ajuda o seu povo. Portanto, independente do que você possa estar enfrentando hoje, não perca a sua fé nele, não perca a sua confiança nele, pois ele sim nos dá a vitória, independente da situação que estejamos enfrentando. E se você porventura duvida disso, observe agora os versos seguintes que eu vou ler para vocês. É interessante que Deus, às vezes nós falamos para Deus: Senhor, eu estou sem força para enfrentar essa situação, mas às vezes é apenas falácia, você tem como encarar aquilo. Mas nesse caso Deus viu que de fato Josafá, ele não tinha forças, ele não sabia como agir, e veja o que Deus faz. Eu vou ler do versículo 13 em diante. Depois que ele ora, fala o seguinte: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor.
Imagine a cena. Versículo 14. Olha a resposta de Deus à oração dele. É assim que Deus faz. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, no meio da igreja, podemos dizer. Versículo 15, ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, porque eles estavam desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vou continuar lendo. Mas existe momento, irmãos, que Deus conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que nós não temos como vencer, e Ele assume a guerra, Ele nos dá a vitória. Versículo 16: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Zique, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês, olha o que Deus fala para eles, não precisarão lutar nessa batalha, porque Deus sabia que eles não tinham como, não tinham força para isso. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, veja que Deus repete de novo, porque eles estavam com medo. Nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coaitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Foram louvar a Deus e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Começaram a louvar a Deus, irmãos, em plena batalha. Versículo 22: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhe enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ou seja, a casa de Deus, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz e todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Si. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. É isso que Deus faz. Veja que vitória maravilhosa Deus deu ao seu povo, diante do momento difícil em que Josafá e todo o povo foram sinceros com Deus, disseram que não tinham força, não sabiam o que fazer, mas que estavam confiantes nele. Deus faz isso conosco também, irmãos. Quando você se coloca diante de Deus para lhe pedir ajuda, mostrando que você de fato não consegue, não sabe como agir, se você confia de fato, Deus ele age
ao nosso favor. Amém? Que nessa noite Deus tenha falado ao seu coração profundamente através da sua palavra. E que nos momentos difíceis que você estiver passando ou vai passar, de repente você fica fraco, não sabe o que fazer, mas mantenha a sua fé no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque a sua mão no coração. Senhor Deus e Pai, o que Josafá passou é tão pertinente. Nós passamos por isso também. Quantas e quantas vezes nos encontramos diante de situações que nós não temos forças para enfrentar, que nós não sabemos como fazer. O que acontece é que muitos não agem como ele agiu e como o povo que permanece com os olhos voltados para ti, ou seja, confiantes em ti. Muitos deixam a confiança de lado em ti, mas que o teu povo nesta noite possa se voltar para ti, ó Deus, em momentos difíceis, porque quando o Senhor de fato percebe que nós não temos forças para enfrentar as nossas lutas, não sabemos como agir, o Senhor nos ajuda, porque o Senhor é um Deus misericordioso e tem prazer em nos abençoar. Ó Deus, que esta palavra viva possa ficar cravada no coração dos teus filhos, daqueles que estão nos vendo, porque certamente, em algum momento, alguma notícia, alguma informação, assim como Josafá recebeu, nós iremos receber alguma situação difícil e nós iremos precisar buscar ajuda no Senhor. Obrigado por esta noite, por tudo que aconteceu. No nome de Jesus, amém e amém. A salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe rica, abundantemente. Deus abençoe o pessoal aí da live.